de Lima, sou discípulo do profeta Cacô Filipe. Estou aqui com o irmão Deltamar Costa, também discípulo do profeta Cacô Filipe. Dado a grande repercussão da mensagem do profeta Cacô Filipe no Brasil hoje, há muitas perguntas a respeito de sua mensagem, as quais muitas delas ficam sem explicações. Diante disso, iremos esclarecer algumas questões. Irmão Deltamar, boa noite. Boa noite, irmão. Quem é Cacô Filipe? Cacô Filipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Porque o compromisso de Deus com a humanidade é enviar um profeta de geração em geração. É a maneira pela qual Deus escolheu para falar à humanidade, de acordo com Amós 3,7. Então, Cacô Filipe é simplesmente um profeta como Noé, um profeta como Moisés, um profeta como Elias, Samuel, Jeremias, Isaías, um profeta como Jesus de Nazaré, um profeta como Paulo. Então, este profeta recebeu o seu chamamento e a sua comissão, assim como os profetas da Bíblia, aos 24 de abril de 1993, por meio de uma visão celestial, o qual apareceu ao profeta, um anjo e o cordeiro, e ele comissionou ele com uma mensagem destinada a toda a terra, a fim de quem quer que creia tenha vida eterna. Então, Cacô Filipe é simplesmente um profeta do mesmo nível dos profetas da Bíblia. As pessoas dizem que nós adoramos Cacô Filipe. Como explicar isso? Então, há esse questionamento, essas perguntas, né, e essas acusações de muitas pessoas. Eles nos acusam os discípulos de Cacô Filipe de adorar o profeta. Mas há uma diferença, há uma distância muito grande entre adorar um profeta e acreditar em um profeta. Por exemplo, não se adorava Pedro, mas acreditava-se em Pedro. Não adorava-se Moisés, mas acreditava-se em Moisés. Toda adoração pertence somente a Jesus Cristo para sempre, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Não se pode adorar uma criatura. Nota-se que em Apocalipse 19, quando João vê um grande personagem, a qual João pensa que é Jesus Cristo, então João prostra-se para adorá-lo. E este anjo levanta-o pela mão e diz: João, não me adore, porque eu não sou Jesus Cristo. Adore somente Jesus Cristo. Então nós não adoramos Cacô Filipe. É uma má compreensão das pessoas. Agora, 2 Crônicas 20:20 diz para acreditarmos em Deus e para acreditarmos nos seus profetas. A mesma Bíblia que manda acreditar em Deus também manda acreditar nos seus profetas. Assim como Mateus 10:41 é dito que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Galardão de profeta e a salvação. Então nós não adoramos o profeta. Assim como aqueles que viveram no tempo de William Branham não adoravam William Branham. As pessoas diziam no seu tempo que eles adoravam William Branham, mas isso não era verdade. William Branham era o profeta de Deus. E um profeta não é para ser adorado, mas um profeta é para ser acreditado, porque ele vem com uma mensagem de Deus para a sua geração. Todos os profetas da Bíblia foram judeus. Por que Cacô Filipe é um homem das nações? Então, também há esse questionamento, essas perguntas. Os teólogos, né, dizem isso. Aqueles que fazem teologia, ou aqueles que ouviram os teólogos pregar, dizem que todos os profetas eram judeus, né? E de fato, os que estão na Bíblia vêm lá da nação de Israel, porque Deus estava a tratar com os judeus. E Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus não trata com Israel e com o gentio, as nações ao mesmo tempo. Tanto que quando Jesus de Nazaré veio, ele disse lá em Mateus 15:24, eu fui enviado somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele dá ordem aos seus discípulos para ir pregar, ele disse para os seus discípulos irem somente para pregar aos judeus, né? Não ide aos gentios, não entrai na casa dos gentios, não ide pelo caminho dos gentios e samaritanos. Então, quando Deus está a tratar com a nação de Israel, os profetas são judeus, porque trata-se do povo judaico. Mas havia profecias de que Deus deixaria os judeus e ele trataria com as nações. Então, o compromisso de Deus com os judeus de acordo às 70 semanas de Daniel, que Jesus Cristo cumpre a primeira parte da última semana das 70 semanas de Daniel, porque é dito que o sacrifício é cortado no meio da semana. Jesus prega 3 anos e meio, ali rompe-se as profecias para os judeus até aquele momento. Então abre-se a porta da salvação para as nações. Então entra em cena um outro homem chamado Paulo. No entanto, Paulo é um judeu.
Mas Paulo começa a pregar para as nações. E após Paulo, então, começa a vir profetas das nações para pregar às nações. Um caso disto é, por exemplo, Irineu. Irineu era um profeta, mas ele não era judaico, ele era da França, né? Irineu era da França. Depois de Irineu é por volta do ano 170. Depois de Irineu vem o Martinho de Tours na Hungria, e Martinho de Tours também era um homem das nações. Depois vem o Columba em 606. Columba era um homem das nações, e isso é por volta de 606. E 1385, John Wycliffe na Suíça, também um homem das nações. Tudo isso para cumprir o que Jesus Cristo havia prometido em Mateus 23, capítulo 23, no versículo 34 e 35, que ele enviaria profetas para a terra. Então, quando Deus está a tratar com os judeus, então os profetas são judeus. Porque Deus não pode enviar um profeta judeu para tratar com as nações. Deus não faz isso. Um profeta até pode falar às nações, como falou Jeremias, como falou Isaías, profecia para as nações. Como falou também Paulo, falou para os judeus, falou para as nações. Mas quando Deus está a tratar com as nações, obviamente Deus vai enviar profeta das nações. Depois disso, Deus ainda enviará profetas e ele será um muçulmano para cumprir uma parte de Marcos 3,35, que é o cantar do galo, né, para os muçulmanos. E depois Deus retorna para os judeus e certamente Elias e Moisés lá serão profetas judaicos. Jesus disse que os profetas duraram até João Batista. Por que Cacô Filipe é um profeta hoje? Então, esse questionamento, essa pergunta se ouve muito quando estamos a pregar, tanto pela internet como publicamente, quando estamos a conversar com as pessoas. As pessoas citam Lucas 16:16 para dizer que não há mais profetas hoje. Outros dizem que todo mundo é profeta. Outros dizem que já não há mais profeta como antigamente, como os profetas da Bíblia, mas o que há é dons de profecia. Na verdade, existe 3 qualidades de profeta. Existe o profeta mensageiro, que é aquele que recebe uma mensagem para ser pregado em toda a terra, que vai servir de salvação para todos os filhos de Deus que vivem naquela geração. Existe o profeta menor, que no Antigo Testamento é um tipo de Arão, ele era profeta de Moisés, que no Novo Testamento é um tipo de Agabo, ele era profeta de Paulo. E o profeta mensageiro no Antigo Testamento é um tipo de Moisés, o profeta mensageiro no Novo Testamento é um tipo de Paulo. E também há aqueles homens e mulheres que têm dons de profecia. Então há o profeta mensageiro, de acordo com Mateus 23, 34, 35, é o que tem uma mensagem, enviado por Deus com mensagem de salvação. Existe o profeta menor, e ele pode dar revelações, ele pode dar profecias, mas só um livro de seu país. E as dons de profecias, homens e mulheres com dons de profecia, e eles podem profetizar também, mas só para uma assembleia. Se há uma assembleia em redenção, e há um homem ou mulher com dom de profecia, ele dá uma profecia, aquela profecia vale para a sua congregação. Se há um profeta menor e ele dá uma profecia, a sua profecia pode ir ao nível de sua nação. Mas um profeta mensageiro, quando fala, ele fala para a terra inteira, como os profetas da Bíblia. Agora, por que Jesus disse em Lucas 16:16 que os profetas, a lei e os profetas duraram até João? Porque Jesus estava falando dos profetas da lei. A lei e os profetas duraram até João. João Batista é o último profeta da lei, porque logo João Batista é introduzida a graça. Jesus Cristo traz a graça e Jesus Cristo é um profeta. Você agora pode dizer, não, Jesus Cristo não era um profeta, Jesus Cristo é um filho de Deus. Sim, Jesus Cristo é o filho de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado, de acordo com João capítulo 1, versículo 1. Deus se fez carne para redimir os seus filhos na terra. E ele também era um profeta, porque ele veio com o ministério para salvar as suas ovelhas perdidas da casa de Israel. Você que diz que João Batista foi o último profeta, eu lhe pergunto, de qual profeta Jesus estava falando em Mateus 10:41? Olha, ele estava falando dele mesmo. Ele disse, aquele que recebe. Jesus não diz aquele que recebeu, aquele que receberá. Mas Jesus usa uma expressão no presente do indicativo. Ele diz, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. De quem é esse profeta de quem fala Jesus? Ele estava falando dele mesmo. Aqueles que iam receber o profeta Jesus de Nazaré, iam receber o galardão de profeta, que era a salvação. A mulher samaritana, quando conversava com Jesus à beira do poço de Jacó, o reconheceu como um profeta. Ela diz, vejo que tu és um profeta. Atos dos Apóstolos trata de Jesus, fala de Jesus como um profeta.
Moisés disse ainda lá no tempo de Moisés que o Senhor Deus levantaria dentre o povo de Israel um semelhante a ele, que seria um profeta. No entanto, também no tempo de Jesus havia um Simão fariseu, que quando Jesus está na sua casa, foi convidado por ele para estar na sua casa, e vem uma mulher adúltera, e ela reconhece Jesus como sendo o Messias, sendo o profeta, e ela ajoelha aos pés de Jesus, e com lágrimas chora aos pés de Jesus, e com seus cabelos enxuga os pés de Jesus. Aquele homem, Simão, o fariseu, disse: se este homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que toca os seus pés é uma mulher pecadora. Mas você pode ainda questionar, dizer: não, Jesus não era um profeta. Bem, mas o que é um profeta? Você acha que profeta é aquele que profetiza? Profetizar é uma das coisas que um profeta faz. Um profeta mensageiro tem uma mensagem de salvação em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele é um mensageiro de Deus, ou seja, aquele que tem uma mensagem. Mas um profeta traz a mensagem de salvação, e no seu ministério é composto de muitas coisas. Um profeta pode ressuscitar os mortos. O profeta pode curar a AIDS, como Cacô Filipe. Um profeta pode trazer coisas à existência, como Moisés, como Cacô Filipe. Um profeta pode curar o câncer, o profeta pode curar um paralítico. O profeta pode fazer tudo isso, porque o profeta é o porta-voz de Deus na terra. Um profeta pode dar revelações. Um profeta pode dar profecias. Então, profecias é uma das coisas que faz um profeta. Então, no hebraico, no original hebraico, a palavra profeta significa porta-voz. Então, um profeta mensageiro é o porta-voz de Deus na sua geração. Quando Deus fala, é por meio daquele profeta. Quando Deus faz, é por meio daquele profeta. Quando Deus julga, é por meio daquele profeta. Quando Deus condena, ou quando Deus salva, quando Deus perdoa, quando Deus cura, quando Deus faz qualquer coisa na terra, tudo isso é feito por meio do seu porta-voz, porque o profeta é a boca de Deus na terra. Então, isto é a teologia que leva as pessoas a pregar e acreditar que não há mais profetas na terra, mas isto é fruto da teologia. Você deve fugir da teologia, porque a teologia está tão longe de Deus quanto o céu está longe da terra. Eu digo esses pastores que fazem curso de teologia, esses grandes teólogos famosos que tem hoje no Brasil, é simplesmente teologia. Teologia são estudos sobre Deus, são pensamentos, são imaginações, são interpretações da Bíblia, e tudo isso, irmão Maurizão, é falso, porque o que vale, o que mesmo tem valor, é quando Deus revela a sua palavra por meio de um profeta. Pedro disse no seu tempo: as escrituras não é de particular interpretação. Como é que Deus faz? Deus é o seu próprio intérprete, e Deus usa um profeta mensageiro para interpretar a sua palavra. Por que o profeta de hoje deve ser um negro africano e não de outro continente? Sim, hoje há esse questionamento e há um certo preconceito. Eu penso que se Cacô Filipe fosse um branco da Europa, ele teria uma aceitação maior. Se Cacô Filipe fosse um vermelho da América, fosse um americano, mesmo que fosse negro, mas desde que ele fosse um americano dos Estados Unidos da América, o profeta seria mais aceito pelas pessoas. Penso que se ele fosse um profeta judaico, ele seria mais aceito pelas pessoas. Mesmo que ele fosse um profeta de uma pele que não fosse negra, né, da África, o profeta seria mais aceito. Então há um preconceito, porque o demônio do preconceito está na terra, e esse demônio está nas pessoas. E vê-se claramente um preconceito terrível nas pessoas quando eles perguntam: e este Cacô Filipe, de onde ele é? Quando nós dizemos: este Cacô Filipe é o profeta de Deus hoje na terra, e ele é da Costa do Marfim. Mas onde é que fica a Costa do Marfim? A Costa do Marfim fica no continente africano. Ah, então ele é da África? Então se vê que as pessoas têm um preconceito por ele ser da África. Então dizem: não é da África que vem todo tipo de feitiçaria? Sim, é da África. Não é da África que vem todo tipo de crenças esquisitas, como o candomblé, como o vodú, como todas as outras religiões e crenças africanas? Sim, exatamente. Agora, se você fosse mais humilde para prestar atenção na Bíblia, é dito que no tempo de Jesus de Nazaré, quando Filipe, que tornou-se um discípulo de Jesus, encontra Jesus de Nazaré e o reconhece como sendo o Messias, acredita em Jesus, Filipe vai chamar Natanael. E quando Filipe encontra Natanael, Filipe diz: Filipe, Natanael, eu tenho encontrado aquele de quem diz as Escrituras. Quem? Quem é ele? Talvez Natanael pergunta, e Filipe diz: é Jesus de Nazaré. Então a pergunta seguinte que Natanael faz a Filipe é: de onde ele é? Essa é a pergunta que todo mundo faz. As pessoas querem ouvir: ele é dos Estados Unidos,
ele é da Alemanha, ele é da França. Mas quando diz que ele é da África, então as pessoas ficam com o pé atrás. Um profeta africano? Será que Deus pode ter um negro? Um negro que foi escravo dos brancos há mais ou menos até uns 150 anos atrás? Então o Filipe diz, ele é de Nazaré. Qual é a resposta então de Natanael? Natanael diz, porventura, por acaso, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vê que Nazaré não era bem vista, né? Como a África hoje não é bem vista. É o berço de toda a feitiçaria tradicional. A feitiçaria tradicional, porque a feitiçaria religiosa, isso vem dos Estados Unidos. Agora, a feitiçaria tradicional, é claro, o berço é a África. Então, o Filipe diz, se você não acredita, você deve vir ver. Filipe não vai explicar a Natanael muitas coisas. Natanael diz, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Você pode perguntar, você que tem um demônio do preconceito, né, que não gosta da pele negra, você pode dizer, mas pode vir alguma coisa boa da África? Nós, discípulos do profeta Cacô Filipe, usamos as palavras de Filipe como resposta. Venha ver. Examina a mensagem do profeta Cacô Filipe e você verá se realmente pode vir alguma coisa boa da África. Agora, irmão Maurício, para completar a sua pergunta, por que um negro africano? Porque Deus, como eu disse no princípio, Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de raças, não é? É claro que aos olhos de Deus, a raça negra é uma menor raça, porque ela foi criada para servir as demais raças da terra, né? Para servir o homem branco. Isso está em Cacô, capítulo 129. Quando você lê o livro do profeta, está lá o porquê que a raça negra foi criada, quando e por que isso aconteceu. No entanto, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. E sabemos que o Evangelho, ele começa com Jesus Cristo. Eu digo, a salvação ali com os judeus, Jesus Cristo com os seus apóstolos, por volta do ano 33. É ele que começa, então, este Evangelho que depois passaria a Paulo, e Paulo levaria este Evangelho às nações, que viriam outros profetas, e hoje é o profeta Cacô Filipe. Então Jesus disse, quando ele estava na terra, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, o Oriente é a Ásia, o Ocidente é a América. E o relâmpago do qual fala Jesus é o Evangelho, que é um tipo do sol. Então veja que o sol, que é um tipo de Jesus Cristo também, levanta-se no Oriente, que é a Ásia, isto é, Jesus Cristo com seus apóstolos, depois Paulo, e este sol ele vai dar a volta ao mundo. Então quando ele sai da Ásia, ele tem que passar pela Europa, tem que passar pelo norte. Depois ele tem que passar pelo oeste, que é a América. E depois este sol deve se pôr, ele deve também passar pelo sul. Ou seja, depois que o sol se põe, são 3 fases, melhor dizendo. Então, o evangelho começa na Ásia, e o evangelho nascendo significa o sol nascendo. E o nascer do sol às 6 horas da manhã, se sabe que o sol é amarelo. Às 6 horas da manhã, quando você olha para o sol tem a cor, é amarela. Isso quer dizer que os asiáticos, como Jesus, os judeus, os chineses, os japoneses, eles são homens de pele amarela. É o sol nascendo lá para os judeus na Ásia. Mas depois o sol se levanta e ele vem e fica ao meio-dia. E ao meio-dia você olha, o sol se torna branco. Então isso significa que era Deus, o Evangelho, estando com os brancos na Europa. Então da Ásia, os amarelos, o sol, Jesus Cristo, o Evangelho, o relâmpago, vem para a Europa, que é os brancos na Europa. E aí Deus levantou muitos profetas, de acordo com Mateus 23, 34, 35, entre eles, como já disse, Irineu na França, Martinho de Touros na Hungria, Columba na Irlanda, John Wycliffe, John Hus, Lutero e tantos outros profetas que foram enviados aos brancos na Europa. Mas depois o sol se declina para se pôr. E se você olhar o pôr do sol às 6 horas da tarde, o sol é vermelho. E isso acontece aqui no oeste, na América. O sol se levanta na Ásia, no Oriente, e ele se põe aqui no continente americano, no oeste. E os habitantes da América, os primeiros habitantes da América foram os índios, né? Então os índios têm a cor de sua pele avermelhada, são os vermelhos. Então o profeta William Branham, que foi o profeta do entardecer, de acordo com Zacarias 14:7, se você ler Zacarias 14:7, é dito que haveria um tempo que não seria nem dia e nem noite, mas no tempo da tarde haveria luz. Aí é o ministério do profeta William Branham, luz
ao entardecer. Então o profeta William Branham tinha sangue de índio por meio de sua avó, né? Da tribo Cherokee. Então, para esclarecer, para ficar bem entendido, bem fixado, o evangelho começa na Ásia, com os amarelos, o evangelho vem para a Europa, o sol ao meio-dia, o evangelho vem para o oeste, que é o ocidente, na América, com os vermelhos, o profeta William Branham, mas após o sol se pôr, vem noite. Então, é o tempo dos negros. 4 raças, amarelos, né, os brancos, os vermelhos e os negros. Deus trata com os amarelos, Deus trata com os brancos, Deus trata com os vermelhos, nós na América. Mas e os negros? Deus faria acepção dos negros? E Deus deu muitos sinais que ele trataria com os negros. Por exemplo, Isaías 30, o profeta William Branham fala do clamor da meia-noite. Jesus de Nazaré, em Mateus 25,6, diz que as virgens, os filhos de Deus que estariam dormindo dentro das igrejas, seriam acordados por um clamor, né? Então é dito em vários lugares da Bíblia que haveria o tempo dos negros, o maior de todos os profetas está na terra hoje, né? Então Cacô Filipe é o profeta na raça negra porque Deus não faz acepção de pessoas. E após Cacô Filipe, como eu já disse, haverá outros profetas na África e depois haverá um profeta muçulmano nos árabes. Deus vai tratar com os árabes porque os árabes, os muçulmanos, são filhos legítimos de Abraão. Se Deus trata com a descendência de Isaac, Deus também tem que tratar com a descendência de Ismael, que também é filho de Abraão. Irmão Itamar, aqui tem uma pergunta que as pessoas sempre nos fazem. A Bíblia anuncia Cacô Filipe? Seu nome está escrito na Bíblia? Sim, quando vamos evangelizar, as pessoas sempre fazem esse questionamento. Eles dizem, eu não vejo Cacô Filipe na Bíblia. O nome de Cacô Filipe está na Bíblia? Bem, eu vou dizer uma coisa a você. Você pode ficar assustado, mas digo-vos que Cacô Filipe é o primeiro profeta que a Bíblia escreve o seu nome literalmente 2000 anos antes dele nascer. Você pode perguntar, mas onde é que está isso? Bem, se Jesus dissesse que Isaías 61, versículo 1, versículo 2, era o seu ministério, os judeus teriam acreditado? Não teria acreditado. Mesmo Jesus mostrando provas, eles não teriam acreditado. E quando nós dizemos aos religiosos hoje, Cacô Filipe é o cumprimento de Mateus 25,6. Eles dizem, não, isso é uma simples parábola. Quando dizemos que Cacô Filipe é o cumprimento de Apocalipse 12,14, eles dizem, não, isso simplesmente é isso, é aquilo outro, porque a teologia deu-lhes uma interpretação para Apocalipse 12,14. Agora, se eu lhe mostrar na Bíblia onde que está o nome de Cacô Filipe na Bíblia, você acreditaria? Você não acreditaria. Mas vamos pegar um ponto. A pergunta é, Cacô Filipe é anunciado pela Bíblia? Sim. Porque a Bíblia anuncia muitos profetas que já vieram, a Bíblia anuncia Cacô Filipe e a Bíblia anuncia profetas que ainda virão. Mas quem vai dizer aonde que ele está na Bíblia é o profeta. Por exemplo, Jesus disse em Lucas 4, do versículo 21, do versículo 14 ao versículo 21, que ele era o cumprimento de Isaías 61, versículo 1 e 2. Mas o nome Jesus de Nazaré não está escrito literalmente lá. E há muitas profecias de Isaías, de Jeremias, de Moisés e outros profetas que falam do ministério de Jesus. Mas o nome Jesus não está no Velho Testamento. Por exemplo, João Batista mostrou lá em Mateus 3, do 1 ao 3, que Isaías 40, versículo 3 era o seu ministério. Mas em Isaías 40, versículo 3, você não vai ver o nome João Batista escrito lá literalmente. Mas você vai ver o ministério de um homem que foi identificado como a voz do que clama no deserto. Quando perguntaram a João Batista, quem és tu? És tu isto? És tu aquilo? És tu um profeta? És tu Elias? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías falou sobre mim, lá no capítulo 40, versículo tal, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas o nome João Batista não está lá. Se você pegar, por exemplo, Atos 13, 47, Paulo vai dizer que ele, Paulo, é o cumprimento de Isaías 49, versículo 6. Né? Isaías 49, versículo 6, a luz posta para os gentios, para as nações, e a salvação de Deus até as extremidades da terra, é Paulo. Paulo confirma isso em Atos 13, 47. Mas você não encontra o nome Cacô Filipe literalmente escrito lá. Isso é o que as pessoas não entendem. O nome de um profeta é dado pelo seu pai, pela sua mãe, ou até por Deus, que é o caso de João Batista, que é o caso de Jesus, quando este menino está para nascer. O anjo diz a Maria, você conceberá do Espírito Santo e coloca o nome do menino de Jesus. O anjo diz a Zacarias, a tua esposa Isabel ficará grávida e coloca o nome de João Batista.
O nome João Batista não aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento. Então a Bíblia fala do ministério de Cacó Filipe. Assim como a Bíblia também fala do ministério do profeta William Branham. Por exemplo, como já disse Zacarias 14:7, a luz do entardecer é o profeta William Branham, mas não está o nome William Branham escrito lá. Mas quando William Branham esteve na terra, William Branham disse: eu sou o cumprimento de Zacarias 14:7. Eu sou a luz de quem falou o profeta Zacarias. Isaías disse isto sobre João Batista, disse sobre Jesus. Zacarias fala sobre o profeta, Zacarias fala sobre o profeta William Branham. O William Branham é o cumprimento de Malaquias 4, versículo 5, versículo 6. O Elias que haveria de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. O William Branham é o cumprimento de Mateus 17:11, de Lucas 17, 24 ao 30. O William Branham é o cumprimento de Apocalipse 3, do 14 ao 22. O William Branham é o cumprimento também de Apocalipse 10:7. O ministério de William Branham está ali, porque Apocalipse 10:7, a voz do sétimo anjo celestial, também é o ministério de William Branham, que hoje está no profeta Cacó Filipe. Então, Cacó Filipe, o seu ministério está descrito em Mateus 25:6, Apocalipse 12:14 e Apocalipse 19:11-17, dentre outras profecias, assim também como Atos capítulo 8. Eu disse sobre o nome de Cacó Filipe. Leia Atos capítulo 8. Você vai ler e você vai dizer: eu não vejo nada aqui. Isto é normal porque não se vê. Quem é a luz e a salvação hoje? Então, este também é um questionamento. Nós vemos hoje, o mundo foi seduzido, irmão Maurizano. O diabo seduziu e enganou a raça humana. É como eu disse no vídeo anterior, que as pessoas já nasceram na falsidade. Pessoa que tenha 20, que tenha 30, que tenha 40, que tenha 50, que tenha 100 anos, ele nasceu ouvindo falsidades. Ele foi criado por pais católicos e ensinaram ele falsidade. Porque o que há no catolicismo? Falsidades. Ele nasceu nas igrejas protestantes e está lá com 100 anos nas igrejas protestantes. E o que ele aprendeu? Falsidades. Ele nasceu nas igrejas evangélicas e o que ele aprendeu? Falsidades. Então todas as pessoas que vivem hoje na Terra, que seja ele novo ou velho, sábio ou ignorante, nasceu dentro da falsidade. As pessoas que nasceram dentro do branamismo, que hoje tem 30 anos, que tem 40 anos, que tem 50 anos, nasceram aprendendo falsas interpretações do que o profeta William Branham diz ou do que a Bíblia diz. O irmão entende? Então a humanidade foi seduzida. Então você vai ouvir até mesmo os católicos dizendo que Jesus é a salvação, né? Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Agora a pergunta do irmão é bem específica. O irmão pergunta quem é a luz do mundo, né? Sim. E quem é a salvação. Sim. Então a salvação de Deus na terra é o profeta vivo da sua geração. Assim como Jesus foi a salvação no seu tempo. Assim como Noé foi a salvação no seu tempo. Noé poderia dizer que ele era a salvação. Mesmo que isso não esteja escrito literalmente na Bíblia. Mas quem era a salvação de Deus no tempo do dilúvio? Era Noé, não era Jesus. E a salvação de Deus no tempo do Egito? Era Moisés, não era Jesus. E a salvação de Deus por volta do ano 53, que é o tempo de Paulo, é Paulo, não é Jesus. A prova disso está em Atos 3:47, quando Paulo diz que ele foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. E a luz do mundo é o profeta. As pessoas dizem, a luz do mundo é Jesus de Nazaré. Porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me conhece, conheceu a luz. Quem está em mim está na luz. Mas veja que Jesus disse em João 5:35 que a luz do mundo antes dele tinha sido João Batista. Mas em João 9:5 Jesus disse: enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas em Atos 13:47, a luz do mundo é Paulo. Porque a luz do mundo é o profeta que tem a mensagem, é aquele que traz a luz de Deus, ou seja, a revelação de Deus. Porque o mundo está em trevas, então Deus envia a sua luz. A sua luz é o profeta. O profeta que vai esclarecer que isso está errado, isso está errado, isso está errado, que Deus quer que você faça isto, isso e isto, e que as pessoas estão pregando erradamente as coisas que estão na Bíblia e com respeito à salvação. Concluindo, para nós encerrarmos, a salvação de Deus é simplesmente o profeta, mensageiro da geração, e a luz do mundo é o profeta que hoje é o profeta